Provavelmente você já ouviu alguém chamando os músicos da igreja de levitas. Talvez até mesmo você tenha chamado os músicos de levita em algum momento. Mas será que realmente os músicos são os levitas? De onde é que vêm os levitas? Quem são os levitas? Pois bem, neste vídeo o nosso objetivo é tentar elucidar essas questões e eu espero que você esteja aí focado e que seja um momento de aprendizado para você. Seja bem-vindo ao canal É Necessário Pensar, eu sou Robson Gerliandro e quero ajudar você a pensar um pouco sobre assuntos teológicos. Então, se você não é inscrito neste canal, faça a sua inscrição, ativa as notificações, tenho certeza de que você vai ser abençoado neste canal. Então vamos lá, hoje o nosso assunto é sobre os levitas, ou mais especificamente, sobre se os músicos da atualidade são os descendentes dos levitas do Antigo Testamento. Bom, em primeiro lugar, nós precisamos lembrar quem eram os levitas. Então, os levitas eram nada mais nada menos do que os filhos de Levi. Levi era um dos 12 filhos de Jacó. Então, nós temos a tribo de Levi, no Antigo Testamento, que era exatamente esses filhos de Levi. Agora, no Antigo Testamento, os levitas começaram a ter um destaque maior exatamente no episódio do famoso episódio do bezerro de ouro. Você lembra que naquele momento, quando Moisés estava no monte, e a Bíblia diz que ele desce porque havia ali um som estranho, o povo estava em festa, e ali então havia um bezerro de ouro, o povo estava caindo na idolatria, e naquele momento Moisés, cheio de ira, uma justa ira, obviamente, ele pede que os filhos de Israel tomem uma posição. E é naquele momento que os descendentes de Levi se manifestam como aqueles que querem servir apenas ao Senhor. Vejam o que a Bíblia diz, por exemplo, em Êxodo 32, versículo 26. Pôs-se em pé à entrada do arraial e disse: quem é do Senhor, venha até mim. Isso Moisés falando. Então se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi. Então, nesse episódio, nós temos um destaque na tribo de Levi. Porém, ainda não é aí que essa tribo vai ser separada para um serviço específico no templo. Nós vamos ver esse serviço daqui a pouco. Mas quando é que se dá essa separação? Para lembrar disso, para falar sobre isso, nós precisamos lembrar como era que acontecia o sacrifício, a oferenda ao Senhor antigamente, no tempo de Abraão, por exemplo, antes de Moisés. Então, naquele tempo de Abraão, Isaac, Jacó, nós temos geralmente o patriarca como um representante da família, que trazia os sacrifícios ao Senhor. Nós vemos isso, por exemplo, no caso de Jó, que é muito famoso, né? Jó, ele chega e traz sacrifícios pela sua família. Claramente nós vemos isso num tempo patriarcal. Pois bem, agora Deus estava fazendo uma nação, criando uma nação. E agora então ele estava organizando esse aspecto cultico, né? A forma como o povo deveria oferecer os sacrifícios, as orações, e a partir daí, desta formação da nação de Israel, que Deus começa a escolher uma tribo, e dessa tribo então ele traz uma família, que é a família de Arão, para ser a família sacerdotal. Então em Arão nós temos o primeiro sacerdote, lembrando que Arão era um levita, todo sacerdote é um levita porque é da tribo de Levi. Então Arão era um sacerdote escolhido por Deus e ele tinha os seus filhos que o ajudavam. Então você lembra, Nadab, Abiú, Eleazar, Itamar, que ajudavam Arão. Bom, nós temos já um caso que é trágico, quando nós vemos os filhos de Arão, Nadab e Abiú, que oferecem fogo estranho diante do Senhor e que são mortos diante do Senhor. Ali ficam apenas dois filhos de Arão, que é Eleazar e Itamar. E é nesse contexto que o texto vai dizer que Deus escolhe a tribo de Levi para quê? Para que auxiliem Arão no serviço do Senhor. E aqui nós temos um aspecto da substituição. Como assim? Veja, em Êxodo 13, 1 e 2, naquele contexto ainda quando o povo de Israel estava no Egito, e você lembra quando Deus manda a última praga, que é a morte dos primogênitos, o texto diz que Deus escolhe para si todo primogênito, é dito claramente nesse texto. E agora então, em Números capítulo 8, versículo 18, você tem um aspecto da substituição desses primogênitos pelos levitas. Quer ver? Observe como o texto deixa bem claro esse aspecto. Eis que tenho eu tomado os levitas no meio dos filhos de Israel, em lugar, observe bem, em lugar de todo primogênito que abre a madre entre os filhos de Israel. E os levitas serão meus, porque todo primogênito é meu, desde o dia em que feri
a todo primogênito na terra do Egito. Consagrei para mim todo primogênito em Israel, desde o homem até o animal, serão meus. Eu sou o Senhor. Isso é dito em Números 3, 12 a 15. Então esse texto mostra claramente que os levitas foram escolhidos no aspecto de substituição, ou seja, aqueles primogênitos antes consagrados ao Senhor, agora eram substituídos pela tribo de Levi, que seria separada por Deus para fazer ou prestar um serviço específico ao reino de Deus. Mas qual era esse serviço? Qual era a função ou as funções da tribo de Levi? Pois bem, a principal função dos levitas era auxiliar os sacerdotes e estando sob a supervisão sacerdotal. Então, os levitas inicialmente não estavam ali tocando, cantando, não. A função deles era única e exclusivamente auxiliar os sacerdotes. Mas sendo mais claro, quais seriam essas funções de auxílio? O que eles faziam? E para responder a esta pergunta, eu quero ler com você o texto que está em Números capítulo 1, versículos 50 e 51. Acompanhe a leitura aí. Mas incumbe tu os levitas de cuidarem do tabernáculo do testemunho, e de todos os seus utensílios, e de tudo o que lhe pertence. Eles levarão o tabernáculo e todos os seus utensílios. Eles ministrarão, observe os verbos que aparecem aí. Eles ministrarão no tabernáculo e acampar-se-ão ao redor dele. Quando o tabernáculo partir, os levitas o desarmarão. E quando assentar no arraial, os levitas o armarão. O estranho que se aproximar morrerá. Você percebeu os verbos que aparecem aí? Para que você entenda todos esses verbos, o que eles estão querendo dizer, você precisa lembrar da estrutura do povo naquela época. Naquela época o povo não tinha entrado na terra prometida ainda. E não estando na terra prometida, esse povo estava caminhando de um lugar para outro. Então, a tenda, o tabernáculo, que era um templo móvel, precisava ser montado e desmontado. Então os levitas eram fundamentais nessa função. Os levitas tinham a função de desmontar o tabernáculo quando ele saía de um lugar para outro, carregar a estrutura do tabernáculo, e quando o povo chegava a outra região, então os levitas eram aqueles que montavam toda aquela estrutura. Você percebe que até agora a gente não falou nada de música, né? Mas de onde é que vem essa questão da música? A gente vai chegar lá, espera só mais um pouquinho. Mas veja, aqui estava a função ou as funções primordiais ou primárias dos levitas. E aí então nós precisamos lembrar, né, que Levi teve 3 filhos, Gerson, Merari e Coate. E esses 3 filhos ou esses 3 descendentes tinham funções específicas quanto ao trabalho no tabernáculo. Por exemplo, os coatitas eram aqueles que eram responsáveis por levar os utensílios do tabernáculo, ou seja, os móveis do tabernáculo. Depois que eles eram cuidados, cobertos, então eles eram aqueles que transportavam esses móveis. Por outro lado, os gersonitas, filhos de Gerson, a Bíblia diz que eles eram responsáveis por cuidar das cobertas e também das cortinas e véus. Então nós vemos claramente isso nas Escrituras. E por fim, nós temos os meraritas, que tinham a tarefa de transportar e erguer a armação do tabernáculo. Então veja como a coisa era organizada. Deus prescreveu toda a forma como os utensílios, como a estrutura do tabernáculo deveria ser montada, desmontada e carregada pelos levitas. Agora, muito tempo depois, nós estamos aqui no começo, né, ali na saída do povo do Egito e tal, e aí então, muitos anos depois, já no tempo de Davi, veja, agora no tempo da monarquia, aí é quando nós temos alguns levitas que começam a ser responsáveis pela parte musical. Veja, eu falei alguns levitas, não todos os levitas. Então, somente no tempo de Davi é que já numa estrutura de preparação para o templo, né, então nós temos ali um pouquinho antes do templo, que nós temos funções diferentes dos levitas e
uma das funções era exatamente a função de estar responsável pela parte musical. Agora, nós precisamos lembrar, para ser honesto, de que cantar era uma atribuição dentre as muitas dos levitas. Os levitas, por exemplo, tinham ação de aplicação do juízo, nós vemos nas escrituras, eles ensinavam a lei ao povo, alguns eram porteiros. Então eu não posso dizer, por exemplo, que o porteiro lá da igreja, ele é um levita. Não, porque não era a única função dos levitas. Mas parece que hoje é somente a parte do louvor. Quando vê alguém cantando, ele é um levita, ele é um levita. Como se o trabalho do levita se resumisse apenas aquilo. Então nós temos levitas nas escrituras, como eu disse, que eram porteiros, levitas que eram superintendentes na obra de Deus, levitas que guardavam o tesouro da casa do Senhor. Então havia uma série de funções que estavam ligadas ao trabalho dos levitas. E você chamar aqueles cantores, você é um levita, você está reduzindo o trabalho dos levitas. Talvez, se nós fôssemos dizer assim, quem seriam os levitas de hoje? Obviamente, eu acho que é mais próximo o trabalho do diácono do que o trabalho do músico, do cantor. Não estou dizendo que o diácono é um levita, mas eu estou dizendo a nível de comparação. Se nós formos comparar as funções, os diáconos são aqueles que auxiliam, né, os pastores nas suas funções, dando, obviamente, aos pastores a oportunidade de se dedicar mais à oração, ao ministério da palavra, como está lá em Atos capítulo 6, versículo 3. Então nós teríamos uma função mais próxima do trabalho dos levitas, mas mesmo assim nós não temos no Novo Testamento nenhuma vez a palavra, o termo levita, sendo mencionado como aspecto de substituição, seja por diácono, seja por cantor, por músico, nós não temos. E é aqui onde nós precisamos entender que o silêncio da Bíblia fala com grande eloquência. Então, se você já chamou um músico de levita, então deixe, esse costume não é legal, não é bíblico, esse costume não tem amparo nas escrituras sagradas. Eu vou chamar então um músico de quê? Chama de músico, tá? Chama de cantor, ou então chama de adorador, desde que nessa palavra adorador não crie uma distinção de uma classe de adoradores diferenciados, né, como existe muitas vezes. Mas simplesmente chama de cantor, não tem nenhum problema. Mas nós muitas vezes ficamos procurando rótulos mais espirituais para chamar aqueles que estão trabalhando na obra do Senhor. Então, eu espero que esse vídeo tenha ajudado você, que Deus abençoe a sua vida e não esqueça, se inscreve no nosso canal que sempre tem vídeos novos. Valeu, um abraço e até a próxima.